Um domingo cheio de vida, de alegria e de paz para você e para sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. Nós estamos neste final de semana celebrando, como igreja no Brasil, a festa do martírio de São Pedro e São Paulo. Esses dois grandes pilares da igreja. São Pedro, chamado por Jesus a ser um pescador de homens, a deixar a primeira missão de ser pescador de peixes para se tornar pescador de gente, para lançar as redes no mar, para arrancar do mar do mundo aqueles que são filhos de Deus e conduzi-los na barca, que é o símbolo da igreja, até Jesus. A barca é símbolo da igreja. E Pedro, pescador, símbolo da missão. São Pedro foi chamado por Jesus a edificar a igreja sob a herança de Israel. Testemunha do Evangelho. Amigo presente, fiel, às vezes um pouco falastrão, falava sem pensar, às vezes também, como todos nós, marcado pelo medo, pelo temor, mas foi fiel até o fim. Ele que recebeu de Jesus a missão, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, porque muito amou. Amou o Senhor com a palavra, com a vida, testemunhou o Evangelho de Nosso Senhor, até a morte e morte de cruz. Isso é importante lembrar. Ele que ouviu de Jesus, vem e segue-me, seguiu as pegadas de Jesus até a morte e morte de cruz. A tradição da igreja ensina que foi São Pedro crucificado de cabeça para baixo, por ironia, porque quando disse aos soldados romanos não ser digno de morrer como seu mestre e senhor, em sinal de zombaria, eles o crucificaram de cabeça para baixo. Mas o que é importante é isso. Testemunhou o Evangelho de Nosso Senhor com a palavra e com a vida. Misturou o seu sangue ao sangue redentor de Jesus pela salvação do mundo. Foi dele a expressão forte: devemos obedecer primeiramente a Deus do que aos homens, quando, depois da ressurreição de Jesus, aqueles mesmos que perseguiram Jesus também perseguiram a igreja e proibiam de anunciar o Santo Evangelho. Ele foi fiel, fiel até o fim. Celebramos também a memória de São Paulo. Saul, né, é o primeiro nome hebraico. Saulo, ele era um judeu, fariseu, fanático, que perseguia os cristãos, pensando que esses estivessem deturpando a lei de Moisés. Mas lembra a palavra que Jesus quis contar com ele para ser o evangelizador das nações. No caminho de Damasco, quando ele ia para prender os cristãos, para prender aqueles que estavam no caminho, esse é o primeiro nome da nossa igreja, Jesus manifestou a sua luz e ele percebeu a cegueira em que estava vivendo. Ele que conduzia os perseguidores foi conduzido até Damasco e ali foi acolhido por um cristão chamado Ananias, que o acolheu não como inimigo, mas como irmão muito amado. Impôs sobre ele as mãos, batizou, ele recebeu o Espírito Santo e os seus olhos se abriram. De uma forma física, mas, sobretudo,
de uma forma espiritual. Se abriram e ele começou a enxergar a vida, a enxergar a Deus, a enxergar os cristãos com outros olhos. E ele, que era um perseguidor, se fez um evangelizador na graça do Senhor. É para todos nós um modelo de conversão. Um modelo de conversão, porque a conversão não é um momento, é um processo. E Paulo viveu esse processo. Teve um primeiro momento no caminho de Damasco, depois, alguns anos, em Tarso, sua cidade, depois a missão na companhia de José Barnabé. Paulo testemunhou o Evangelho. Foi dele a responsabilidade de fazer com que a Igreja de Cristo se tornasse católica, aberta ao mundo. Foi ele quem mais perfeitamente viveu a missão que Jesus confiou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide, fazei que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir da missão, ele fez com que o Evangelho chegasse às nações, até Roma, chamado os confins da terra. Anunciou o Evangelho, testemunhou o amor de Jesus com a palavra e com a vida. Ele conclui a sua missão, nos lembra a segunda carta de São Paulo a Timóteo, com aquela palavra forte, bonita, que deveria ser a palavra para todos nós cristãos no final da nossa vida. Quanto a mim, já estou oferecido em libação. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Enfrentou muitas perseguições, muitas incompreensões, mas combateu o bom combate, guardou a fé. Que a intercessão de São Pedro e São Paulo, ela aconteça em favor do nosso Papa Francisco, que tem a missão de ser aquele que encarna na vida e na missão da Igreja a missão desses dois apóstolos, seguindo as pegadas de São Pedro. E Francisco é Pedro entre nós. Ele zela pela unidade da Igreja. Seguindo as pegadas de São Paulo, ele nos convida a viver a missão, a viver a nossa vida cristã como igreja em saída, ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro dos pobres, ir ao encontro das nações, testemunhando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor ilumine e abençoe o Papa Francisco, ilumine a todos nós batizados, para que possamos seguir as pegadas de São Pedro e São Paulo, testemunhando o Evangelho. Que o Senhor nos ilumine e que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.